segunda montagem do Túnel do Tempo, feita hoje nesse evento, no setor A, Santo André. A primeira vez foi feita em 2003 na Convenção de São Paulo, no Ibirapuera. O primeiro propósito era divulgar a memória de AA e de Al-Anon. Depois a gente viu que havia uma outra perspectiva, que é justamente transmitir a mensagem de Alcoólicos Anônimos e de Al-Anon, mensagem de recuperação. Então começa com o impacto do fundo de poço, uma situação desesperadora, em que normalmente se encontra o alcoólatra e a família do alcoólatra. As frases chavão, né? Amanhã eu paro, só bebo mais uma, bebo com meu dinheiro. Então mostrando que nesse momento não há vida, há morte, né? A saideira, manda a saideira, só uma, é a morte. É a morte, dá para você esperar um pouquinho, por favor? Obrigado. É aqui a morte, a não vida, que é o processo do fundo de poço, em que a pessoa está perdendo tudo que ela fez, tudo que ela conquistou na vida. A dúvida que eu sou alcoólatra, não, alcoólatra, eu paro quando eu quiser, eu bebo com o meu dinheiro, né? São frases de chavão do alcoólatra. E aqui nós temos a situação do alcoólatra no final do seu alcoolismo, que é o fundo de poço, uma expressão conhecida na Irmandade, que caracteriza o alcoólatra no fim do estágio do alcoolismo. E a doença de caráter que o leva ao fundo de poço, entre todas as outras, a maior doença é o orgulho. Por isso está escrito aqui no fundo de poço orgulho. Só que é a situação de um alcoólatra em fim de carreira, com bebidas, né, no fundo de poço simbólico, jogado, né, sozinho, solitário, angustiado, né, e o estado em que fica a sua família, né, levando a culpa, o medo, a mágoa, a raiva, a situação que o varal simboliza o desprezo por si mesmo, roupas jogadas, sem cuidado nenhum, a família abandonada, né, desesperada, a situação de abandono, de desregramento com a sociedade, se sentindo realmente marginalizada, que é a situação que o alcoolismo leva ao fundo de poço. Não só o bêbado, mas a família também. Né? O desespero da esposa, os filhos alienados, né? Ou seja, uma situação estereotipada para mostrar realmente como funciona a doença. Aqui a perspectiva é colocar um espelho que deforma a visão que o alcoólatra tem de si mesmo e que a sociedade tem dele e da família. Então, a ideia é que as pessoas se olhem nesse espelho, quem sou eu, e se vejam deformadas pela doença do alcoolismo. Aí nós temos outros efeitos de caráter ou sintomas da doença, né? A loucura, a mentira, o ódio, o medo, o egoísmo, a ira, o ressentimento e pode chegar ao suicídio. É uma situação extremista, mas que pode levar o alcoólatra também. A aceitação da doença do alcoolismo, a aceitação dessa doença, levaria o alcoólatra então ao encontro da vida. Então aqui a passagem pelo sol simboliza o encontro com a vida, o renascimento da vida, a possibilidade de recomeçar. E, como recomeço, o encontro com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, através de seus cofundadores, Dr. Bob, Bill W. Então pusemos aqui o símbolo da Irmandade, o nome de Alcoólicos Anônimos, os nossos dois cofundadores, que deram início a essa Irmandade há mais de 70 anos, né? E que estão simbolizando esse recomeço dentro da vida do alcoólatra. Também temos aqui a nossa oração da serenidade, que é uma oração que é feita em todas as reuniões de AA, justamente para que o alcoólatra se conscientize e peça 3 coisas ao poder superior: a serenidade, a coragem e a sabedoria. Então essa oração é os princípios também da Irmandade. Aqui essas mãos amarelinhas que nós fizemos aqui, elas levam ao nosso termo de responsabilidade. Então a mão de AA esteja sempre ali, por isso essas mãos simbólicas se estendendo para receber o alcoólatra que chega procurando ajuda. As flores aqui nesse espaço simbolizam a vida, o renascimento da vida, uma vida colorida, cheia de flores, de bons cheiros, de boas cores, né? Aqui os nossos 12 passos para a recuperação do alcoólatra. Então, ele, praticando esses passos, consegue que a sua vida se renove, renasça, e que entre novas perspectivas dentro da sua vida. Aqui nós temos também, para homenagear os nossos cofundadores do grupo AA Rio de Janeiro,
companheiro Held e do companheiro Herd, eles já falecidos, fundaram o primeiro AA do Brasil, que foi o Grupo Rio de Janeiro. Temos aqui uma lembrança de um companheiro que mandou para a memória, de Itapemirim, que é a cabeça de um peixe, a cabeça de um bagre, em que ele abriu essa cabeça e dentro existe um poder superior traçado dentro da cabeça. Então, uma frase: em toda cabeça de bagre existe um poder superior. O seu bêbado é muitas vezes chamado de cabeça de bagre. Então, dentro da cabeça do bêbado, simbolicamente, estaria já a imagem do poder superior cuidando desse bêbado, né, para trazer para cá. Aqui nós temos as tradições de AA, que norteiam o funcionamento da nossa Irmandade, relacionamento dela da Irmandade com o público, os grupos. Temos os nossos conceitos para serviços mundiais, que orientam a nossa conferência de serviços, para levar mensagens de Alcoólicos Anônimos a outros países, trocar experiências. E aqui os nossos cofundadores do primeiro grupo de AA de São Paulo. Ali no fundo nós temos a companheira Dorothy, que durante muito tempo ficou no ostracismo, até que nós conseguimos descobrir quem ela era. Ela era uma companheira do Rio, que vinha para São Paulo. E vindo para São Paulo, ela acabou sendo apresentada ao companheiro Donald, no Hospital Samaritano, que estava internado por doença de alcoolismo. O médico os apresentou. E aí ela falou para ele de AA, e daí apresentou ao companheiro Belinho, e eles fundaram o primeiro grupo de São Paulo, em 1967, que é o Grupo Sapiens, que tem uma plaquinha, né, e tem uma... O que sobrou do grupo foi apenas aquele punho em cima da mesa, que é a plaquinha do grupo, mesmo com os horários de reuniões, né, dias de horários de reuniões. Esse foi o grupo que deu origem ao AA de São Paulo, o primeiro grupo surgiu na Caio Prado. Temos aqui ao fundo a primeira edição no Brasil do livro Alcoólicos Anônimos, nosso livro azul, né? A primeira edição de 1945, em português. Aqui nós temos outra exposição da memória embaixo, que é a casa do Bill e da Lois, onde eles viveram depois que o Bill já tinha parado de beber. Essa casa foi hipotecada, eles foram despejados dessa casa porque eu não tinha condições de pagar, né? E aqui simbolizaria que a gente procura que as pessoas entendam como o caminho do alcoolismo levando à recuperação através do encontro com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, os passos para a recuperação. Aqui então começaria o stand do Al-Anon, com a história do Al-Anon, começo, né? O casamento da Lois com o Rio, em 1918. Essa propriedade, quando o Rio já estava parado de beber, né? 41, que é quando essa propriedade ele vai perder, né? Eles vão ficar sem, e depois eles, em 1951, vão dar o começo em 1951 é a primeira conferência de serviços gerais, né? E o Al-Anon começa em 1957, se não me engano. Foi formado o primeiro grupo Al-Anon, 52. Enfim, a história do Al-Anon realmente não conheço muito bem. Aqui existe um painel onde as pessoas que visitam o túnel do tempo podem deixar suas impressões sobre o túnel gravadas aqui, tá? Podem escrever as impressões e fixar nesse painel. Nós vamos recolher todas essas impressões no final e é feita uma avaliação para saber o que as pessoas acharam do túnel, né? Se elas entenderam dessa mensagem, se a mensagem chegou até elas, a gente pode modificar isso de alguma forma, acrescentar alguma coisa, melhorar alguma coisa, para que a mensagem de AA faça clara, né? Aqui também algumas fotos da Lois. A Lois com o Bill ali em cima, né, na casa dele. Na casa dele embaixo. E ao lado você tem a cofundadora. Os cofundadores. E as cofundadoras de Al-Anon, a Anne, esposa do Dr. Bob, e a Lois, esposa do Gildar. Começaram os grupos Al-Anon, os familiares de alcoólicos. E aqui temos um pouco da literatura de Al-Anon disponível para que as pessoas possam conhecer melhor
sintomas da doença, como ela afeta a família, e como a família pode se recuperar através do programa de 12 passos adaptados para a doença da família, né? Trabalhar os sentimentos para poder conviver melhor em sociedade né? São alguns quadros, né? Símbolo de recuperação. E ali em cima, uma foto da Lois no seu tratamento. Isso aí. É a Lois. Casou com o Gil. É isso.